Pessoal, hoje eu tô aqui com o Gustavo, Gustavinho da Empório. A gente não se conhecia pessoalmente, apesar de eu ter sido procurada por eles, pela empresa deles, lá em 2017 na lojinha. Eles deram um voto de confiança pra gente, mandaram um vendedor lá, que desde sempre super solícitos. E hoje eu vim conhecer a operação deles. Um prazer, Gustavo, estar aqui. Seja muito bem-vinda, Tati. Um Obrigada. prazer imenso estar aqui com você hoje e poder receber você de portas abertas para mostrar um pouco da nossa operação e tudo que a gente construiu nesses 10 anos aí de trajetória. E que história, né? A gente já conversou, eu já fiz uma live com ele no passado e eu não conhecia detalhes assim da sua adolescência, né? Na sua adolescência você já começou Acho a que foi a primeira vez que a gente falou sobre isso. mesmo diretamente, sem ser por Sim, mensagem ou algo, né? foi A gente nem naquela se live. conhecia pessoalmente nem nada ainda. E eu fiquei assim muito surpresa com a sua história de empreendedorismo e é por isso que eu vim conversar com você, porque eu acho que ela realmente serve para inspirar muita gente. A ideia desse Tati Visita é mostrar para vocês que todo mundo um dia começou na salinha, na lavanderia, como eu e o Basta não Felipe, desistir. e vão ter muitas pedras no caminho, a gente vai falar dela. Volta bastante aí. A gente está aqui nesse ambiente que é basicamente a recepção da loja, onde o cliente final pode vir. O cara que comprou a peça lá no Mercado Livre, no site deles, enfim, ele vem aqui para fazer o reparo aqui. E também é a administração da empresa, onde a gente tem o seu time de marketing, de vendas e o estoque, né, que está lá embaixo. Exatamente. A ideia da loja física para o consumidor final, ele sempre foi ser um rosto da empresa. Perfeito. Então não foi algo do tipo, não, vamos expandir como loja física e ter 300 lojas físicas. Não, mas lá em 2016, quando a gente abriu a primeira loja física, que nem era aqui, Na era Lapa, na Lapa, né? uma loja física de rua, né? A ideia era simplesmente ter um rosto, um lugar que o cliente podia bater e falar, ó, eu comprei com vocês, e aí eu falava, ó, eu existo, viu? Sim. Não precisa ter medo, não. Então a ideia foi essa. Então a gente entende que hoje a loja física ela é necessária para o nosso ecossistema, embora não seja o nosso core business atender a assistência técnica, atender com assistência técnica ao consumidor, mas a gente precisa ter um rosto e que represente a nossa qualidade. Então não adianta, por exemplo, eu ter uma qualidade no produto, no atendimento, no marketing, e na hora que ele chega na loja física, eu não consigo demonstrar isso nem com o ambiente, e nem com os procedimentos, nem com a qualidade do serviço. Sim. Então, por isso que a gente fez algo muito bem feito, embora não tenha muita escala. Sim. É aqui que a gente faz essa operação hoje. Hoje o seu forte realmente é o e-commerce, né? Hoje você é forte nisso. Eu acredito que hoje no Brasil, se não for o maior, tá Eu ali. acredito que hoje a gente deve ser a maior distribuidora de peças para celular hoje no Brasil. Caramba. 50% do nosso faturamento ele vem do B2C em e-commerce e 50% do B2B para todas as redes e assistências de todo o Brasil. Então a gente tem um faturamento bem equilibrado que acaba sendo saudável para a empresa. Sim, né? não tá com todos os ovos numa cesta só, tá dividido. Exatamente. Uma coisa que eu vi aqui, você deve filmar ali, Felipe, ele tem o técnico que, quando o cliente vem em loja, ele é atendido aqui, e aqui ele consegue acompanhar todos os detalhes também da própria recepção. É algo que eu jamais vou fazer na Fix, tá, gente? Porque meus técnicos não me ajudam, a bancada deles não é organizada, mas eu achei bem legal. E a ideia foi a gente teve essa ideia um pouco antes da pandemia e calhou que veio a pandemia, sim, infelizmente, né? Mas a pandemia ajudou a gente a acelerar o processo de desenvolver um sistema que essa mesma imagem, que na verdade é o técnico que, sim, está ali, né, já fazendo, sim, o serviço, essa mesma imagem que nós mostramos aqui na tela, ao vivo, o cliente de casa, quando a gente faz um serviço delivery, ele consegue assistir. Então isso passa uma confiança, uma transparência, que é aquilo que eu te falei, é a qualidade desde o começo até o fim. E a gente quer passar isso também no nosso serviço. Então foi um investimento alto, o desenvolvimento dessa plataforma que não existia, nós tivemos, sim, que criar dentro de casa, e foi um sucesso, na época foi muito bacana. E assim, Tati, aproveitando que a gente está falando com, né, colegas de profissão, eu deixo aqui justamente essa mensagem, porque eu conversei com muitas pessoas que falaram, você é louco? Você vai mostrar para o seu cliente que você mesmo quebrou o celular dele? Não, fala que já veio quebrado, sim, que você ligou não estava ligando, então transparente. Não é o nosso tipo de filosofia. Então assim, quebrei o celular do cara, paciência, quem quebrou? Fui eu? Eu vou ali, vou aqui no shopping aqui perto, vou comprar um celular novo e vou dar para ele. Sim. Então isso a gente tem, sabe, desde o começo, desde a venda para o B2B, desde a venda para o B2C, ou seja, aqui na loja física. Uhum. Então a gente não tem esse medo do cliente vir nos cobrar de um erro que nós cometemos. Tá aqui, tá no link ao vivo que ele vai assistir na casa dele, no celular, no tablet, no notebook. E se a gente fez alguma coisa errada, ele vai ver. Eu torço que isso não aconteça com uma frequência muito baixa,
mas se acontecer, paciência. E isso melhora também a impressão do cliente com relação às assistências. Isso é uma coisa que eu falo sempre, né? O cliente, ele chega, ele já acha que você vai roubar a peça dele, que você vai colocar uma peça ruim, que você vai ver as fotos dele, que, enfim, infelizmente, por ter, durante muito tempo, ter sido um mercado prostituído, da galera que só queria ganhar dinheiro informal, amador. Exato. Então acabou respingando até as nossas gerações, né? Mas a gente está trabalhando para melhorar. Você hoje com a Fix tem matérias, acho que em todos os portais, não sim, tem? E foi uma das primeiras a ter matérias bacanas, sim, né? Sim, falando bem de assistência, que até então era russomano só. Antes disso, o que era? Era o russomano. Era o russomano. Eu lembro até hoje os vídeos que eu recebia, eu já tinha Empório já. Pô, o Fantástico já fez, mandando um celular que não tinha problema nenhum numa assistência técnica e o cara cobrava R$300 só para conectar uma bateria e falar que era um problema. Sim. Então, assim, tem que mudar essa imagem. Sim. E eu bato, assim, eu sou um pouco agressivo, tá? Você me pede, eu vou te pedir desculpas, e até para quem nos assiste, mas assim, eu não dou moleza. Eu acho que, tipo assim, o mercado ele não tá para amador. Você precisa se profissionalizar, você tem que ser correto, tem que ser transparente. É algo que eu sempre acreditei e não vou deixar de acreditar. Sim. Então, sabe, tem que se profissionalizar e tem que ir melhorando com o tempo. Bom. E falando nisso, falando em transparência e qualidade, isso aqui eu também achei incrível, que você chega na loja e aí você já dá de cara com os 3 tipos de qualidades de telas que são oferecidos. Ou seja, você tem a opção de escolher com que qualidade que você quer que o seu iPhone seja trocada a tela, né? Exatamente. Isso foi algo que a gente trouxe, eu acho que cerca de 2 anos depois que nós começamos a empresa lá em 2013, que da mesma forma que eu acho que foi nossa salvação, isso era o motivo justamente acho que do pior problema que nós tivemos de todos até hoje, que era justamente a época que nós tentávamos concorrer no mercado com a melhor peça da melhor qualidade, vendendo pelo preço da pior qualidade. Então, a conta não fecha. Eu tentava concorrer com o meu concorrente que não tinha como, a conta não fechava. Então isso começou a levar a gente para um lugar muito sombrio, sem margem, com uma saúde financeira péssima. E aí foi quando a gente falou, não, peraí, vamos trazer para o mercado com transparência, que é tudo que eu falei aqui desde o começo do vídeo, e vamos falar, ó, você não tem um orçamento grande? Tudo bem, nós temos uma peça que ela vai ter uma qualidade razoável, ok, ela vai ter garantia de 3 meses, então não é uma peça descartável que não vai funcionar, não, tem garantia de 3 meses, vai ter a nota fiscal, ela é boa, vai funcionar, só que o brilho dela não é o mais alto. Sim. Com isso, o preço da peça vai ser um pouco mais em conta. Ok, só que a gente tem a peça intermediária e a gente tem a peça, que é o nosso Empório Pro, que aí de fato é a melhor qualidade. Sim. Então a peça intermediária, a qualidade já é excelente, por um preço com ótimo custo-benefício. E a Empório Pro é indiscutível a qualidade, só que o custo é um pouco mais elevado. Isso daí, na hora que a gente trouxe para o mercado, foi a nossa salvação. Foi o momento que eu acho que a Empório deu um boom assim, gigante. O cara escolhe, né? Não vai falar, as telas são ruins. Não, não são ruins. Tem de qualidade inferior, de qualidade superior. Exatamente. Você escolhe o que você quer. E a gente vê que é uma tendência, Tati. Sim. A gente vê, tipo assim, se eu não fizesse, alguém faria. Alguém ia fazer. Então a gente vê que é uma tendência. Hoje, se a gente ir em outros fornecedores, você não encontra esse nome aqui, ó, Premium. Então a gente trouxe 6 anos atrás. Sim. Não tem problema. O movimento que o mercado exigiu e alguém faria. Então, fico feliz que a gente fez. E falando nesse movimento que o mercado exigiu, teve uma polêmica muito grande na época que eu falei, gente, o que vai acontecer com esse rapaz? A gente não era tão próximo na época. Eu falei, meu, o pessoal tá massacrando ele. Que é a história de você vender para o cliente final para ele fazer a troca sozinho, né? Como que começou essa história e qual foi o desfecho de toda essa polêmica na época? Eu acredito que o do it yourself, ele é o que começou a Empório de celular, Tati. Sabe, não foi uma roda que eu reinventei. A Empório de celular fornece soluções para o B2C, ou seja, o consumidor final, ensinando ele como arruma o celular e fornecendo as ferramentas desde sempre. Sabe por quê? Porque foi assim que eu fundei a Empório de celular. Foi quando eu quebrei meu Nexus 4, lá em 2013. Eu costumo dizer que existem 2 públicos. O público sem dinheiro, mas com tempo, e o público com dinheiro, mas sem tempo. Vão ser 2 públicos que sempre vão existir. O cara que não tem dinheiro, ele não vai arranjar dinheiro magicamente para ir numa assistência técnica e pagar mais caro. Sim. E era o meu perfil. Eu não tinha dinheiro, tanto que eu tive que comprar do AliExpress. Lá em 2013, eu paguei bem mais barato. No próprio AliExpress, o vendedor já me mandou as ferramentas. E eu lá, na época, com 14 anos, eu aprendi a desmontar um Nexus 4, que tinha acabado de chegar no Brasil, que nem tinha smartphone direito. Eu tive que desmontar, montei e deu certo. Sim. Então eu economizei um dinheiro e deu certo. Foi assim que eu fundei a empresa. Sim.
tá na essência. Então, isso faz parte dos pilares que a gente tinha. Sim. Então, a única questão que a gente fez, não tão recentemente, mas alguns anos atrás, que foi quando deu essa história aí, foi que nós criamos uma plataforma mais profissional, porque ao invés de mandar qualquer vídeo do YouTube ensinando o cliente, a minha equipe de atendimento começou a mandar a nossa plataforma com manual, mais profissional. Do seu jeito, com a sua qualidade, com as suas técnicas. Para garantir também que você consiga entregar para o cliente. Senão o cara chega lá, vai estragar tudo, estragar a tela. Exatamente, mas isso é um movimento chamado Do It Yourself, que é faça você mesmo, que é um movimento da Europa, é um movimento nos Estados Unidos, e que a gente trouxe aqui para cá e não reinventamos roda nenhuma. Então, eu vou te dar um exemplo. Você dirige, certo? Você tem um carro, se seu carro ele der um problema, você vai comprar a peça, vai entrar debaixo dele lá e vai mexer no motor, ou você vai levar num lugar que faça isso e você só passa para buscar? Primeiro eu vou ver se o Felipe consegue arrumar, tô brincando. Eu vou levar com certeza num lugar que consegue arrumar. Exatamente. Então assim, se eu tiver tempo e não tiver dinheiro, eu posso tentar me aventurar. Agora, não é a minha área, eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro para pagar esse conserto. Eu vou pagar. São dois públicos que sempre vão existir. E é uma evolução que é a mesma coisa que eu falei da qualidade. Se eu não tivesse lançado as qualidades dessa maneira, alguém lançaria, como se a Uber tivesse chego. E se ela não tivesse chego, alguém lançaria para concorrer com o táxi. É a mesma questão. Então, isso na época deu um burburinho, assim, foi uma situação que a gente teve que conversar, explicar, dar toda a atenção. Você não tirou do mercado o cliente, ele continua, porque se ele não comprar da Empório para fazer, ele vai comprar da China. Que foi o que eu e o Felipe fizemos na época. A gente não tinha esse dinheiro. Então esse público vai continuar existindo, e se ele não comprar da Empório, ele vai comprar da China. Monopólio é só algumas empresas estatais, porque fora isso, não tem como você querer dominar um market share gigante de mercado, tipo, nossa, peraí, ninguém vai atender o consumidor final para só assistência técnica. Não tem como, é algo que naturalmente aconteceria. Então, eu vi isso com os olhos bem tranquilos na época, tanto que não trouxe nenhum prejuízo gigante. É mais algumas assistências técnicas que tem uma cabeça mais fechada, que é o que eu falei que eu bato um pouco nessa tecla. Gente, o mercado é grande, sabe, a gente tem que se profissionalizar e é justamente isso. Então, o Do It Yourself é basicamente as ferramentas que a gente manda para o cliente, né? Tem a nossa embalagem aqui. Esse é o kitzinho que vai junto, então, quando o cliente final compra. Desde o cliente que compra uma tela ou o cliente que compra uma antena do Wi-Fi, ele recebe uma ferramenta nossa e um acesso na plataforma ensinando a trocar cada peça do aparelho dele. Tem aqui a plataforma, aqui ó, um guia mostrando cada peça, cada passo que ele precisa para trocar a peça que ele comprou conosco. E, tipo, ótimo, legal, se ele conseguiu, eu fico muito feliz. Ele vem com um feedback pra gente, nossa, me salvaram, vocês E tudo bem, se ele não conseguir, ele vai procurar uma assistência técnica. Ou vai vir aqui ou vai numa assistência. Enfim. Exatamente. Então isso foi algo, assim, que no momento foi meio turbulento, mas acabou passando, deu tudo certo. Vamos conhecer a operação aqui e depois vamos pro estoque? Então bora lá. Me mostra aí, quer começar por onde? Por aqui. Temos a nossa copa, banheiros, espaço para o pessoal fazer o café. Aqui a gente tem todo o time que faz a Empório acontecer. Até a gente fez 10 anos, a gente deu para todo mundo um imã de geladeira com a foto. Eu faço a Empório acontecer, porque eu, Gustavo, não faço nada sozinho, né? Quem faz é o time. Tem um pessoal que ainda está almoçando, tá lá e para cá. Perfeito. Então aqui fica o pessoal de vendas, marketing. Me fala um pouquinho aí como é que está dividido. A gente abriu o espaço, antigamente tinha cada um na sua sala. A gente fez algo que justamente aqui é o espaço onde, tipo, eu literalmente sento do lado de qualquer um e trabalho daqui para justamente a gente ter um bom relacionamento e um entrosamento muito bacana entre as equipes, né? Aqui para esse lado normalmente fica o pessoal que cuida das vendas B2B, que atendem justamente quem está nos assistindo hoje. Né? Temos aqui o Luiz, o Rafinha, o Gufa. Dá uma mensagem aí, pessoal. Presente aí, pessoal. Luiz Fernando aí, comercial, do Atacado. Estamos à disposição. Compre com a gente. Compre conosco, hein? A melhor do Brasil. Então, aqui tem a equipe comercial que atende o B2B. Temos a Vânia, o Diego, que também não estão aqui hoje, estão em cliente. Temos o Reginaldo, que está viajando pelo Brasil, fazendo algumas vendas também, que é o nosso gerente comercial daqui, né? Aqui nós temos a equipe de atendimento aí já ao B2C, o consumidor final. Né? Temos todas as meninas aqui que nos ajudam nessas vendas. Pré e pós-venda aqui. Pós-vendas e pré também, elas acabam fazendo aqui. Tá? Temos mais administrativo, a Carla hoje cuida da nossa head de growth. E tem algumas outras pessoas que estão por aqui também nos ajudando. Pode mostrar aqui, ela, que ela está se escondendo aqui atrás da câmera. Essa daqui é a Gabi, que hoje é nossa responsável do marketing, está nos ajudando aqui nessa gravação de hoje. Que legal. Então a gente usa esse espaço justamente quando a gente quer
se entrosar com a equipe. E quando, a gente chama do espaço silêncio, é o espaço concentração, que aí é do outro lado, até mais longe. Eu quero mostrar a sala, que eu tô apaixonada naquela sala. Inclusive, eu vou marcar umas reuniões aqui, tá? Pra cá é tudo que é concentração. Então, seja quem quer trabalhar, Certo. então, temos aqui algumas posições de trabalho, temos o nosso desenvolvedor, o Cauê, que cuida hoje do nosso gerente de e-commerce, é o pessoal focado. Pode ver que eles nem dá tanta atenção, porque o pessoal está focado, concentrado, então não fica junto nessa parte entrosada. E temos aqui 3 salas, basicamente, uma sala de reunião maior, então, que é onde nós fazemos as reuniões. Gente, olha essa vista. Esse foi um dos pontos fortes que nós temos aqui. Muito linda essa sala. Bem legal. Parabéns. Aqui onde você costuma receber até os clientes, empresas, né? Aqui que nós recebemos clientes ou reuniões internas maiores. Então, uma reunião mensal nossa. Então, algo que exige que a equipe toda esteja, né? Para fazer uma apresentação na TV. Essa reunião, você reúne o time, fala sobre as metas, mostra os números, porque eu bato muito nessa tecla, que é importante você se reunir e mostrar para o time como foi, o que dá para alcançar, o que foi ruim, por que foi ruim, o que eles consideram que... Eu sou totalmente a favor desse tipo de comportamento na empresa, Tati. Porque eu já fiz diferente e eu não gostei da experiência, sabe? Então, assim, não tem nada que quem está aqui na reunião mensal que nós temos, que a gente chama de corpo gerencial, que é ou diretor, gerente e coordenador. Então, de cada área. Tem área que não tem gerente, tem um coordenador. Então, tem área que tem gerente, aí vem um gerente. Então, quem está sentado aqui, ele pode saber quanto a gente vendeu, quanto a gente deixou de vender, quanto ganhou, quanto perdeu, quais os desafios, quais os ganhos, quais foram os benefícios, as conquistas que nós tivemos e também os momentos ruins. Então, gente, vamos passar por isso ou estamos passando por isso. Então, aqui a gente apresenta os números nessa televisão, aqui na lousa, e compartilhamos 100% com todo mundo. Perfeito. É uma política bem de transparência que nós temos. E eu acho que tem sim que mostrar, né? Talvez não para todo o time, né? Mas assim, Exatamente. Chama principalmente os líderes, os coordenadores, os gerentes, e mostrar realmente os números. Não precisa esconder. Se é aquele core ali que faz a sua empresa rodar, eles precisam saber o que está acontecendo, para onde está indo. Eles estão na operação mais do que eu. Como que eu vou esconder deles um dado que é necessário para eles trabalharem, né? Exatamente. Então não faz sentido. Então a gente tem essas reuniões mensais que nós fazemos com a equipe, só que nós temos reuniões diárias e semanais que nós utilizamos aí salinhas menores, né? Então a gente tem essa sala aqui que é a salinha de feedback. Perfeito. E que é super importante, né? E ali? Não dá para esperar um mês. Eu acho que assim, gestão, uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos, embora muito novo, gestão é você estar em cima e não como aquele cobrando, chefe carrasco, antigo. Não, mas é você, tipo, para você não ser o empresário, que é o empresário que quer fazer tudo sozinho, você precisa ter uma equipe. E para você falar, mas eu não quero ter equipe porque eles não vão fazer como eu. Tudo bem, esteja presente todo dia. Direciona. Então, eu não preciso estar fazendo, eu não preciso arrumar o celular, eu não preciso atender o meu cliente, eu não preciso fazer um monte de coisa que eu tenho equipe que faz. Mas eu tenho reuniões todo santo dia, várias reuniões com cada líder de cada setor. Mas eu não tenho gerente, coordenador, não importa. Então, com o operador, eu tenho reuniões diárias, já estabelecidas já para o trimestre inteiro, cada dia, para a gente sentar aqui. Deu 10 minutos? O feedback foi ótimo? Ok. Foi necessário 2 horas para eu sentar, ajudar, desenhar o plano de... Ok também. Então a gente usa isso daqui, tanto eu com os líderes e tanto os líderes com os operadores abaixo deles também. Mas isso é possível se você sai da operação, que é o que eu falo muito para eles. O cara é técnico, ele iniciou a assistência, legal, é assim que começa. Eu e o Felipe também começamos assim. Só que agora ele precisa sair, ele precisa olhar de cima, ele precisa direcionar. E é por isso que a gente tem um time. Se você continuar enfiado ali, imagina você enfiado no operacional, vendendo, atendendo o cliente. Eu percebi uma coisa, porque eu tive muito essa dificuldade para desapegar. Eu tive que desapegar algumas coisas, porque a empresa foi crescendo naturalmente. Não dava. Hoje a gente está ultrapassando 50 pessoas de novo, mas tipo, lá atrás, quando tinha 10, 15, eu ainda fazia muita coisa operacional. Imagina. Eu não conseguia sair do operacional. Porque ninguém vai fazer como eu, né? Vai dar errado, eu vou ter que resolver problema. E sabe o que eu descobri? Tipo, se eu tivesse que fazer uma ação A, eu sei que eu demoraria 1 hora, 2 horas. Se eu deixasse qualquer outra pessoa do time sem dar instrução nenhuma, ela vai demorar 1 semana. É bem isso mesmo, eu não estou exagerando. Sim. Ela vai demorar 1 semana, que eu estou pagando o salário dela, e eu precisava ter feito aquilo no dia, e tudo bem, não aconteceu. Se eu der a instrução, não vai demorar 1 semana, mas vai demorar 1 dia.
2 dias. E nunca mais vai precisar ensinar e nem fazer. Exatamente. Então, eu tenho um lema aqui que é assim, 1% ao dia. O que é 1% ao dia? Eu poderia, deixar um monte de coisa sem fazer, porque você cobra um santo e descobre outro. É assim o gestor. Vou focar nisso, porque isso aqui é importante. Sim. Tudo bem, eu resolvi em 2 horas. Só que eu descobri tudo aquilo lá. Aquilo lá ficou descoberto, então vai dar pau, vai dar merda. Mas cada hora um incêndio. Eu cresci 10% hoje, só que amanhã eu vou cair 20% porque eu deixei de fazer outras coisas. Então eu prefiro crescer 1% ao dia. Então demora um pouco mais, só que acaba dando certo. Tem que delegar. E aí a gente tem uma outra salinha também aqui. Pode ir lá. Então aqui a gente tem aqui outra salinha que é para o pessoal fazer ligações, calls, reuniões com clientes. Então quando ele quer um espaço mais privacidade, que não é em nenhuma das salas, ele consegue utilizar essa salinha aqui para fazer uma ligação, uma reunião online, uma call. Importante. Vamos agora pro estoque, que eu acho que é a área... A operação, né? Show. E é onde tudo acontece. Onde o bicho pega. Já chegamos no estoque, que é onde acontece todo a mágica, né? Despacho para cliente final, despacho para empresas. E deve ser uma loucura, eu não imagino. Eu morro de vontade de ter um e-commerce, de alguma coisa, não voltada à venda de peças. Mas, cara, deve ser. Nem vou te perguntar nem por quê. Mas deve ser um trabalho que eu não imagino. Então, assim, parabéns por conseguir montar, gerenciar e também ser um dos maiores no e-commerce hoje relacionado a peças do Brasil, porque não deve ser fácil. Obrigado, agradeço. Não é fácil mesmo. Foram 10 anos pra gente conseguir criar um processo hoje que eu me orgulho muito. Né? Uma das pessoas responsáveis por isso está aqui atrás da gente, que é o Matheus. Dá um oi para a câmera aí, Matheus. Está 7 anos com a gente, então ele participou de todo o avanço. Nem sempre foi bonito assim, né, Matheus? Como que era no começo? Pequeno, apertado, segurava em 3, 4 pessoas para fazer um único processo que hoje é tudo automatizado. Então, hoje a gente tem um processo bem bacana aqui, bem clean. Deixa eu te mostrar. Vamos lá. Então a gente foi aprendendo com os erros, a verdade é essa. A melhor, eu falo que a vida me ensinou, porque quando eu comecei, Tati, não tinha esse monte de curso, conteúdo, você mesmo, olha o conteúdo de valor tão rico. Imagina se eu tivesse assistido um curso seu quando eu comecei para a parte de assistência técnica para o consumidor final. Quanta cabeçada teria não economizada, não, é demais. Então hoje tem curso de Mercado Livre, tem curso de logística, tem curso de tudo. Mas na época ela não tinha nada. Então a gente foi aprendendo errando. E isso foi doloroso, demorou anos a mais, só que nos deu uma expertise para saber coisas que parecem simples, mas foram anos que a gente demorou, como por exemplo, aqui é a nossa área que a gente faz a expedição para pedidos B2C, para o consumidor final. Então cada caixinha menor que vai para o nosso consumidor final dos e-commerce, Mercado Livre e outros marketplaces. Hoje nós temos um processo todo automatizado que o nosso operador aqui ele vai bipando cada peça, que já sai a etiqueta de envio e a nota fiscal já conciliada com a peça que ele bipou, com o pedido. Tem uma câmera ali. A câmera aqui, com o nosso sistema, que é próprio sistema, pode ver que tem até nosso logo aqui. É um sistema que nós desenvolvemos, que é um WMS, que ele faz toda a parte de pick and packing. Então aqui, eu sei o operador que está fazendo o determinado pedido, o horário, e se um cliente fala, chegou faltando uma peça, eu consigo puxar na câmera e mostro para o cliente, não chegou faltando. Então, a gente tem todo hoje um fluxo que hoje parece muito simples, mas foi muitos anos. Antigamente, hoje, tá, para você ter uma ideia, a gente tem uma capacidade de fazer a expedição aqui de, no mínimo, umas 2.500 a 3.000 peças por dia. Isso juntando tudo ou só cliente? Só que cliente final e PJ. Isso, exatamente. Dá cerca de umas 3.000 peças a nossa capacidade. Hoje, a gente deve estar alcançando aí uns 60% desse volume de despacho diário. E assim, para eu fazer isso antigamente, eu ia precisar de, no mínimo, sem brincadeira, umas 25, 30 pessoas. Só para fazer isso? Só para fazer isso. E hoje eu consigo fazer isso com 4. Meu Deus. Com 5, na verdade. Processo e sistema. Exatamente. Então, antigamente eu tinha que imprimir cada etiqueta, cada nota fiscal, colocar uma do lado da outra, ir no estoque 35 vezes, pegar os produtos. A gente tinha uma época que a gente fazia 1.200 pedidos despachados por dia. Tá? Isso lá em 2018, mais ou menos. Eu tinha uma média de enviar errado 30 a 35 pedidos por dia. Isso representava no final do mês um prejuízo de R$25 mil de logística reversa, a troca, fora a reclamação. Então, com um simples
processo, você aprender o sistema. Eu reduzi naquela época eu tinha 13, 14 pessoas só para fazer embalagem, eu reduzi para tipo 4, 5 pessoas. E eu mais que dobrei minha produtividade. Cara, sistema é um negócio que eu bato muito na tecla. Tem que ter para qualquer parte da empresa, qualquer tipo de empresa que você tenha, você precisa ter um sistema para te atender. Vai facilitar muito e economizar com pessoas. Não, e hoje, tipo, a gente usa o nosso sistema até hoje, porque nós temos um time de desenvolvimento. Sim. Então, nós tivemos que criar porque não existia solução. Sim. Só que hoje, por R$ 29,90 por mês, tem solução que faz isso que o nosso sistema faz. Sim. Então, as coisas, sabe, avançaram. Imagina você começar lá com um sistema pronto desse. Exatamente. Só que isso mesmo o fato de não ter, não me impediu de fazer. Sim. Eu fui atrás, bati cabeça e aprendi e fiz. Então, aqui a gente tem a parte de toda a expedição B2C, certo? Aqui, ó, pode ver que ele tá bipando peça por peça. Aqui é o B2B. Então, o B2C, para quem não sabe, é Business to Customer. Então, é direto para o consumidor final. Então, normalmente é um pedido com uma peça só. E aqui é o B2B, Business to Business. Então, a gente vende para outras assistências técnicas, como a Fix Online, outros clientes, revendedores, distribuidores, lojas, redes de lojas. E aqui são pedidos maiores. Então, um único cliente comprou todas essas peças aí que ele está bipando, uma por uma, para garantir que está indo corretamente. Tá? Então, aqui a gente tem a parte, mesmo sistema, a câmera também em cima, todo o processo de bip, vai sair a etiqueta ali em cima, tudo já conciliado, né? Então, a gente faz todo esse processo. E aqui os testes? Aqui é o processo, os bastidores já, né? Tem os bastidores da parte de estoque, mas tem os bastidores aqui, os testes. Então, aqui nós temos... Pode filmar ela ali? Sim. Então, aqui a gente tem os testes que nós fazemos a inspeção, literalmente o que vocês estão vendo, né, para ver se não tem um vidro riscado, se não tem um aro descolando, uma bolha entre o display ali e o vidro. Então, toda a parte de inspeção visual, tanto ali, tanto lá, a gente sela para garantir que, para identificar que a peça ela foi feito um processo de teste, e também nós temos, depois da inspeção visual, entra a parte teste mesmo na placa. Então nós temos todas as placas, depois se quiser a gente pega alguma aqui para mostrar o processo, testar, e a gente testa ali peça por peça, o touch, o display, vê se está funcionando, se não está, se tem algum problema, e graças a Deus com a qualidade que a gente tem hoje, nosso índice de RMA ele tende aí a ser, a última apuração que a gente fez, RMA por defeito, e não uma devolução de um cliente que não funcionou, alguma coisa do B2C. Ele é menor que 2,5%. É muito baixo. É muito baixo. E haja tela para testar, né? Exatamente. Só que assim, é muito baixo, por quê? Porque nós já conseguimos reduzir aqui uma parte. Sim. Então já não seria alto vindo da fábrica, porque a qualidade é melhor, só que aqui, com esse processo que a gente faz, a gente reduz muito. Eu diria que uns 40% a gente consegue reduzir aqui, já nem mandando para o cliente, para ele não ter... Não adianta falar o que for, mas é uma experiência ruim você receber um produto que está com defeito, então a gente faz o máximo possível, né? Então já tem um processo de teste, porque isso que é feito aqui, só para você saber, Tati, lá do outro lado do mundo, nós temos um escritório próprio nosso, em Hong Kong, e nós temos dentro da fábrica uma equipe nossa que faz a fiscalização do processo de fabricação. E nós pagamos mais caro, tem um FII que a gente paga por peça para já testar lá na fábrica. E mesmo pagando isso, que eu escuto alguns fornecedores falando, não, a gente paga na fábrica. Ainda vem, né? Não é um teste de qualidade igual a gente consegue fazer aqui dentro. É uma escala muito grande lá. Então, mesmo pode vir algum defeito, a gente consegue remover aqui. É o seu nome aqui, né? Não é o nome da fábrica. Vão falar, nossa, fábrica. Não, aí pode. E eu vou falar para você, 2,5% que já é baixo, a Gabi sabe o tanto de esforço que a gente faz com estudo para tentar entender por que ainda acontece 2,5% de defeito. Então é uma questão muito técnica, sabe? Que a gente precisa entender, estudar e tentar melhorar no processo das próximas vezes. É larga escala, né? É muita peça, é muita coisa. Exatamente. Então aqui o pessoal está fazendo aí as partes de testes e aqui é o RMA, né? Então aqui é quando voltou do cliente e a gente precisa analisar o que aconteceu, se realmente tem defeito ou não. Então, por exemplo, quando a gente fala de consumidor final, 60% das devoluções que nós recebemos não tem defeito nenhum na peça. Não soube instalar. O cliente não soube instalar, ou a peça chegou quebrada ali, que o cliente devolveu quebrada, né, pra gente. Então a gente fala, putz, ele que quebrou. Agora os outros 40% aí se entra naqueles 2,5% de RMA que gera no final ali. Então aqui a gente vai analisar, entender se é uma peça boa ou não, fazer essa triagem, se volta pro estoque, se é descarte, se tá com defeito ali realmente ou não. Sim, tá? Perfeito. E aí a gente vai agora pro estoque. Mesmo. Isso. Tá. Então aqui o estoque
Aqui é onde demanda realmente muita organização, não só para você se localizar, encontrar as peças, mas também para conseguir manter o estoque em dia, né? Porque eu imagino que um dos maiores problemas que uma empresa distribuidora de peças possa enfrentar é assim, cara, não chegou o navio, deu o canal vermelho, e agora? Eu tô com a empresa vazia, o que eu faço? Como é que vocês administram? É realmente um problema logístico muito complicado, né? É um desafio logístico complicado você organizar tudo isso, porque além de você ter um lado do cliente, que você tem que não pode deixar ele na mão, você tem um lado do capital. Então, tudo é dinheiro, tudo vai dinheiro, né? Sim. Então, se você tem uma má organização, vai dinheiro, porque Sim. você comprou um produto que você não precisaria comprar, Sim. certo? Então, ou então você deixou acabar um produto que vende muito, então realmente é um desafio bem grande. E a gente tem feito isso de maneira muito mais assertiva nesses últimos anos. Né? Não foi fácil, nem tudo são flores, a gente errou muito, não tenho como falar que não, erramos bastante, mas hoje a gente consegue organizar o estoque de uma maneira bem bacana. Né? Então, por exemplo, a gente consegue organizar, Tati, até para você ver o que não foi testado ainda. Uhum. Então, nós temos aqui, ó, aguardando o teste. E de qualidade também, porque premium é um tipo de qualidade. Sim, sim. Então nós conseguimos organizar o que falta testar daquilo que já está testado. Sim. Né? Então a gente consegue organizar, ó, vem cá para você dar uma olhada, todo o estoque por modelo, tudo já na nossa embalagem, Sim. com o nosso selo ali, se aquilo ali já foi testado ou não. Sim. Então a gente consegue ter toda uma rastreabilidade com o estoque 100% controlado. Então, independente do canal que eu vender, o estoque ele vai estar sincronizado, seja no B2B, seja no Mercado Livre, seja no meu e-commerce próprio, seja na minha loja física. Sim, então a gente consegue ter uma variedade muito grande hoje, com uma quantidade muito alta, né? Só para você ter uma ideia, Tati, aqui dentro desse estoque que nós estamos hoje, é possível armazenar mais de 300 mil peças. Uau. E além desse estoque, hoje nós temos o estoque que fica dentro do centro de distribuição do Mercado Livre, que é o Fulfillment. Eu tenho sempre um lote chegando, seja marítimo ou seja aéreo, e tenho já um estoque lá no nosso escritório em Hong Kong, que acabou de ser fabricado lá na fábrica, justamente. Ou seja, administra pelo menos 4 estoques. Exatamente. Então é um desafio bem grande poder fazer essa volumetria toda, mas a gente está dando conta do recado, né? E vem funcionando bem. E me diz uma coisa, 2 coisas que eu quero falar a respeito. Samsung, que eu inclusive comecei a comprar com vocês, e gente, eu faço parte do programa Samsung Contigo. Eu não sei que mágica que ele fez, ele tá conseguindo me vender mais barato. Mas tá mais acessível o valor. É uma parceria que a gente começou agora, né? Nós sempre tivemos uma especialização muito grande em Apple, você sabe disso, porque eu lá no comecinho eu tentei trabalhar com todas as marcas, no primeiro ano de empresa. Eu quase quebrei umas 30 vezes. Porque quem faz tudo não faz nada. É isso. Não tem como, sabe? Você não tem capital, você não tem estrutura, você não tem know-how. Então nós nos especializamos em Apple e de fato viramos referência em Apple. Sim. E agora nós estamos abrindo outros 2 mercados, que é Motorola e Samsung. Então, de fato, Samsung nós temos algumas peças, também um portfólio um pouco Motorola limitado. Também tem peça, então. Também tem peça de Motorola, boa. Que a gente consegue. Só que Motorola é da nossa marca em polo de solar, a Samsung nós temos da nossa marca e também temos da própria Samsung, né? Perfeito. Então é isso que a gente abriu. Mostra pra mim como é que vem as peças Samsung. Claro, ó. Lá. Bem lacrado com logo, lacrado da Samsung, né? Perfeito. Temos aqui também a bateria, essa aqui é uma bateria maior, certo. Sabe? Então, temos essas peças, né, da Samsung, que é um diferencial que nós tivemos aí, além de toda a qualidade que eu já falei. Tem a questão das baterias também. Anatel. Eu quero muito falar sobre isso. Deixa eu pegar uma aqui, ó, pra você dar uma olhada. Porque, assim, uma coisa que ele me falou que eu deveria saber, tá, gente? Mas eu faço a gestão, eu não sou técnica, eu só faço a gestão, então eu não sabia. Que o selo da Anatel, como é que você faz para saber se realmente aquele selo ele é real e não é alguém que foi lá, imprimiu um monte e saiu colando? E ele me explicou aqui como é que funciona. E eu acho que isso espero que nem todas as assistências não tenham esse conhecimento aqui que eu não tinha. Espero que vocês saibam disso, mas eu vou repassar porque realmente eu achei extremamente importante. Eu nunca teria feito esse teste aí. Esse selo da Anatel aqui, Tati, é um teste laboratorial que nós temos que fazer por família. Então essa aqui é uma bateria do XS Max, da nossa marca própria, importação própria, certo? E eu preciso fazer aqui no Brasil um teste no laboratório por família, por cada modelo, e fazer a certificação gerando um número único aqui da Anatel. Certo. E esse número, você pesquisando ele no site da Anatel, você vai conseguir ver quem é o importador, quem é o fabricante, qual é o modelo, você ter toda a certeza. E o que acontece no mercado, infelizmente, são 2 práticas. Uma, o selo
é inválido, Sim, é só uma falsificação do selo. sim. A outra prática é utilizar um selo que tem uma numeração, mas não tem nada a ver com o importador, com o fabricante, Outro modelo. com outro modelo. Tá. Ou quando tenta ir naquele caminho do certo, esse aqui é o XS Max, faz a certificação do XS Max, mas usa para todos os outros modelos. Então você tem que fazer uma certificação para cada modelo e investir uma bala ali para cada modelo. Exatamente. E não é barato, e não é fácil nem E não é logisticamente. para qualquer um. Porque você tem que mandar lá para a China o selo depois, fazer na gráfica que é aqui autorizada da Anatel, mandar para a China, selar isso lá para já importar já com o selo da Anatel. Então é algo que a gente tem, mas por isso que também a nossa bateria ficou tão famosa no mercado com a marca própria, que tem uma qualidade bem diferenciada para poder passar nesses testes laboratoriais, né? Então, esse aqui é um pouco da organização que a gente teve que fazer. Nem sempre foi assim, né, Tati? Como você sabe, eu comecei do zero, literalmente. Em casa? Foi em casa? Comecei em casa no meu quarto, Com Tati. quantos anos? 14 anos. Uma criança empreendendo. Exatamente. E hoje você tá com quantos? 24, 10 anos Continua atrás. uma criança, né, gente? E hoje, assim, me diz uma coisa, da estrutura da Empório. Você ali, o sócio, o único sócio, CEO, como é que tá essa estrutura hoje? Eu tenho outros 2 sócios, Tá. Eu toco como CEO mesmo da operação, tenho outros sócios que também ajudam em algumas outras funções ali na equipe. Temos aí o corpo gerencial, coordenadores e somando já todo o pessoal aqui no Brasil e na China, temos uma filial em Minas Gerais, em outros locais. Então, somando todos esses escritórios, a gente está em quase 50 pessoas, acho que ultrapassa um pouco disso já. E, como eu disse, nem sempre foi bonito assim. Foram 10 anos que a gente errou muito, bateu cabeça, começando do zero, sem dinheiro, sem capital, sem conhecimento. E, graças a Deus, a gente conseguiu chegar aqui num nível hoje que a gente pode atender com transparência, com honestidade, porque, Tati, aqui a gente é parceiro de profissão, assim como o Felipe, seu marido, assim como as outras assistências técnicas. Então, assim, eu tinha antigamente até uma cabeça mais fechada, como muitos técnicos, como muitos técnicos ainda têm. Então, isso dificultou um pouco eu poder avançar. Mas depois que eu entendi que o segredo está em justamente compartilhar conhecimento, aprender, fazer esse networking, sabe? Você ensina e você aprende ao mesmo tempo. Então, me ajudou muito a acelerar e hoje a gente tem uma empresa aí que eu me orgulho bastante. Todos nós, acho que para todo mundo que é do meio da assistência, ter alguém como você que representa aí um menino de 14 anos, começou a empreender nesse meio, é motivo de muito orgulho para todos nós e é por isso que eu fiz questão de vir aqui. Fico feliz, muito obrigado. E é isso, muitíssimo obrigada por receber a gente, por abrir assim essa riqueza de detalhes da sua empresa. Eu espero que essa entrevista te traga ainda mais frutos, que consiga trazer ainda mais clientes para você, porque realmente no mercado trabalhar com qualidade e transparência acabou se tornando um diferencial, não deveria ser, mas vocês conseguiram unir tudo isso, a qualidade, a transparência e a organização, e são realmente referência. Obrigada. Muito obrigado, Tati. De verdade, para mim é bem gratificante escutar isso de alguém que é referência hoje na assistência técnica, né? Então, na verdade, a gente está falando aqui, embora você esteja me chamando de referência, hoje quem é referência no segmento de assistência técnica é justamente você. Então, isso para mim, que você é o meu público-alvo, escutar isso é muito gratificante. É extremamente a gente ter certeza que a gente fez um trabalho certo, que está sendo reconhecido por isso. Então, isso para mim é muito bacana. Agradeço de verdade por toda a oportunidade de abrir suas redes sociais, abrir todo o seu público para poder mostrar aqui um pouco da nossa casa. Chamo de casa, porque onde eu passo mais tempo aqui do que na minha própria casa. E parabéns por todo o projeto que vocês estão fazendo e ajudando esse mercado que é tão amador, que é tão informal, você está ajudando a profissionalizar. Então eu te acompanho de perto e eu sei os fluxos, processos, tudo que você faz ali não tem segredo, não é uma caixa de tesouro que ninguém poderia encontrar. É fazer um fluxo, um processo básico, bem feito, de forma profissional, com transparência, com honestidade, dá certo. Não tem como dar então, você está ajudando, querendo ou não, o nosso segmento, inclusive cliente, o meu público-alvo. Você está ajudando o meu cliente a ele não quebrar, ele ficar mais tempo no mercado, a ele se transformar em referência, uma grande loja, uma rede, ele ganhar dinheiro, que é o que todo mundo quer, ninguém faz isso por hobby, né? Então isso é muito bacana, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo todos esses anos, fico feliz de ter alguém como você e vou te visitar agora lá na frente. Por favor, né? Tá na hora, vou ficar né? esperando. Então é isso, Bom, obrigada, obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau.